Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a lição número 103 do livro Vinha de Luz, intitulada Perante a Multidão. Antes de iniciar a leitura, vamos elevar o pensamento ao alto, rogar ao Mestre Jesus a sua proteção e a sua inspiração, para que possamos compreender da melhor forma possível os ensinamentos que Emmanuel nos traz sobre como nos portarmos diante da multidão quando procuramos seguir os ensinamentos que nos são revelados pelo alto. Muito bem, então vamos à leitura. Perante a multidão. E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus do Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecoste dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para estes, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces, como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Muito bem. Bom, a lição é intitulada Perante a Multidão, né? Então, Emmanuel quer nos mostrar que os discípulos do Evangelho, né, eles são expostos ao olhar coletivo, né, ao julgamento social, às reações variadas que a presença do bem desperta. Então, são desafios, né, que os discípulos verdadeiros terão que enfrentar, né? E, de certa maneira, isso fica claro para a gente, né, quando nós percebemos no Evangelho que nós não podemos nos isolar do mundo, né? Nós temos que viver com os homens, né, com as pessoas, né? A gente tem que enfrentar as diferenças, né?
no sentido de aprender a conviver, né, a desenvolver virtudes, né, habilidades no contato com o outro, né, seja em família, seja no trabalho, seja em sociedade, né? Então, nós estamos a todo instante perante a multidão. É isso que Emmanuel nos traz com o título. E ele traz também um trecho do Atos dos Apóstolos, né, que é o versículo 13 do capítulo 2, onde está escrito: "E os outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto." Mas vamos tentar entender um pouquinho, né, de onde Emmanuel tira essa frase, né, antes de fazermos a interpretação propriamente dita, né? Vamos lembrar que os atos dos apóstolos, né, são registros que são atribuídos ao evangelista Lucas de eventos que ocorreram com os seguidores de Jesus, né, com os apóstolos, após a partida do Cristo, após a sua crucificação. Então, esse evento aqui que ele traz para análise ocorreu 50 dias após a crucificação, né, que era o dia do Pentecostes. Então, assim, numa linha do tempo rápida, né, nós tivemos na sexta-feira da paixão a crucificação, né? No domingo nós temos a ressurreição do Cristo, quando ele aparece para Maria de Madalena, aparece aos discípulos de Emaús e aparece também aos apóstolos. 8 dias depois, né, no 11º dia após a crucificação, ele aparece a Tomé. E entre esse dia e o 40º dia, ou seja, nos 40 primeiros dias após a crucificação, tem diversas aparições de Jesus, onde ele traz instruções. Às vezes ele aparece para o povo, às vezes ele aparece para os apóstolos, né? Então os evangelhos narram várias aparições. E nesse último dia, né, no 40º dia, ele leva os discípulos ao Monte das Oliveiras e recomenda a eles, né, que eles permaneçam em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder, né, onde que ele estava se referindo, portanto, ao Pentecostes, né, que seria esse poder, vamos dizer assim, né, essa inspiração, né, que viria do alto, né? Então, entre o 40º dia e o 50º dia, né, os discípulos ficam em oração e preparação, né? Inclusive, é nesse período que eles escolhem o 12º apóstolo, né, que é Matias, que viria substituir Judas, né? E aí, no 50º dia, no dia de Pentecostes, né, Pentecostes já era uma data comemorada naquela época, né, em que eles eram 50 dias após a Páscoa, né, então eles agradeciam a Deus pela colheita do trigo, e também era uma data em que eles celebravam a entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. Então já era um dia especial, né, vamos dizer assim. Mas nesse dia, os apóstolos estavam então reunidos, né, junto com outras pessoas, e aconteceu o que estava previsto por Jesus, né, que é o evento de Pentecostes. É muito interessante essa parte, né, e para a gente entender um pouco melhor, eu vou ler um trecho aqui da Bíblia, né, que são os versículos 1 a 13, do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que explicam em detalhes o que aconteceu nesse dia, né? Então veja, quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles, sobre os apóstolos. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece
que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia vizinho de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce. Então, o trecho, né, que está aqui no livro Vinha de Luz, né, é que diziam que eles estavam cheios de mosto. Mosto é esse vinho doce, né, um vinho novo. Quer dizer, estavam embriagados. Né? Então as pessoas estavam zombando, né, porque os apóstolos estariam embriagados. Mas na continuidade aqui do trecho bíblico, né, Pedro diz para as pessoas: olha, são 9 horas da manhã, eles não estão embriagados. Né? O que está acontecendo é o cumprimento das profecias. Né? Bom, mas voltando aqui, né, para o texto, né, então nós percebemos, né, que diante desse fenômeno espiritual, né, para nós espírita, esse fenômeno mediúnico, muitas pessoas preferiam zombar a reflexão. Né? Eles preferiam, diziam que os apóstolos estavam embriagados. E é exatamente essa lição que Emmanuel quer explorar, né, trazendo para os dias de hoje. Então, Emmanuel diz o seguinte: a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Quer dizer, para Emmanuel, né, a multidão continua reagindo da mesma forma. Né? Alguns acolhem as ideias, alguns poucos, né? E muitos partem por escárnio, para zombaria. Né? Então, Emmanuel quer nos alertar o seguinte: olha, se você é um discípulo do Evangelho, né, então é natural você encontrar essa resistência. Né? Porque muita gente não tem a maturidade espiritual para compreender muitos dos ensinamentos que são nos trazidos do alto. Né? Então, esteja preparado, né? Porque essa dificuldade, essa resistência pode acontecer. Aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. Então, esse fenômeno, né, que acontece, aquele vento impetuoso, aquelas línguas de fogo, língua porque a chama às vezes tem esse formato assim, né? Esse formato de uma língua, né? Mas ela simboliza, né? Simboliza o ensinamento, né, do ponto de vista espiritual, a inspiração que era levada aos apóstolos, né, por meio de um efeito mediúnico mesmo, né? Tanto é que eles falavam línguas diferentes, né? Cada um deles, embora fossem todos galileus, eles falavam nas línguas das pessoas que estavam ali. Então havia ali de fato, né, um fenômeno mediúnico, uma interferência espiritual, né, que já havia sido prevista por Jesus, né, como sendo o momento em que eles estariam preparados, né, vamos dizer assim, para saírem de Jerusalém para divulgarem o Evangelho. Né? Então, é importante, né, a gente
refletir, né, que esse Pentecostes, né, essas bênçãos, né, esses ensinamentos que vêm do alto, eles continuam entre nós, né, de diferentes formas. Para nós espíritas isso é muito claro, né? Nós recebemos, já imaginaram quantos centros, né, quantas casas religiosas recebem mensagens consoladoras, né, esclarecedoras a todo instante ao redor do mundo, né? Então, esse fenômeno continua acontecendo, né? E Emmanuel diz o seguinte: as expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, como nós acabamos de dizer, embora as vibrações antagônicas das trevas. Quer dizer, apesar das resistências, né, das dificuldades enfrentadas, essa relação com o mundo espiritual, ela vem se intensificando a cada dia, né? A cada momento, né, nós temos essas relações, embora discretas, né, mas elas se intensificam, haja vista a quantidade de livros, né, que nós temos com publicações, né? Só do Chico foram mais de 400, do Divaldo, né? Então, e vários médiuns, né, que trazem esclarecimentos, né, e informações maravilhosas, né, sobre a vida, em sua acepção mais ampla para nós, né? Emmanuel continua: todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Quer dizer, a maioria das pessoas aceitam alguns desses apóstolos, né? Vamos dizer assim, aqueles principais, aqueles que se notabilizam. Por exemplo, pouca gente duvida do Chico, do Divaldo, né? Porque a sua vida, né, e tudo que eles fizeram, né, dão testemunho, né, da qualidade das mensagens que eles traziam, né? Mas o que Emmanuel quer dizer é que esse intercâmbio com o mundo espiritual vai muito mais além, ele é muito mais intenso. Existem muitas outras pessoas, né, que no silêncio, né, também trazem informações e consolo para muita gente e que nós às vezes não ficamos sabendo, né? Ele continua: realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Quer dizer, apesar de tudo isso que nós falamos, né, de informações inspiradas, psicografadas, pintadas, né, de diversos formatos, né, que nós recebemos, muitas pessoas não acreditam, né? Elas zombam, elas ironizam esse serviço de iluminação, né, porque elas ainda não têm capacidade de entender o que se passa, né? Então, a preocupação de Emmanuel é o seguinte: olha, se nós nos dispomos a levar a mensagem espírita às pessoas, nós devemos fazê-lo com simplicidade e firmeza, mas sem esperar unanimidade, né? Sem esperar que todos nos aceitem, né? Porque o próprio Cristo não foi totalmente aceito, né? Então nós temos que estar preparados para isso, para que não sejamos frustrados, né? Para que não venhamos a sofrer e até querer desanimar diante desses obstáculos, né, que são naturais, segundo Emmanuel, né, fazem parte do nosso processo, né? Então ele continua: para esses, né, para os zombadores, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. Então, essas virtudes, né, como Emmanuel coloca aqui, né, a humildade, a fraternidade, a fé, elas não são compreendidas ainda por essas pessoas, né?
E aí, como elas não entendem essa perspectiva, elas desacreditam. E aí, basta a gente lembrar, né? Jesus foi chamado de louco, né? Francisco de Assis de desequilibrado, né? Kardec também de iludido pelos seus colegas da academia na época, né? Paulo de Tarso tem uma lição, acho que é aqui no Vinho de Luz também, né? Em que um amigo de Paulo de Tarso começa a argumentar com ele, e aí quando não consegue vencer, né, vamos dizer assim, no argumento, ele diz: ah, Paulo, as muitas letras te prejudicam o raciocínio. Quer dizer, ele diz que o fato de Paulo ter estudado muito, ele estaria louco, né, estaria desequilibrado. Né? Então, por quê? Porque não entendia a perspectiva, né, de vida que o Paulo assumiu após o encontro com Jesus. Né? Então, o discípulo, né, ele é desafiado a compreender que o bem, quando vivido com autenticidade, ele causa estranhamento, né, nas pessoas, porque a lógica delas é outra. Né? E a gente tem que entender isso, né, porque elas não vão entender. Aí Emmanuel continua dizendo o seguinte: é indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Né? Então, aqui para Emmanuel, nós temos que ter uma compreensão ativa. Né? Porque esses zombadores, eles são inconscientes, né? Ignorantes das verdades espirituais. E o Cristo também nos ensina isso. Né? Quando ele está na cruz, ele diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, nós que lá estávamos, éramos e ainda somos, né, ignorantes de muitas das verdades que o Cristo veio trazer. Por isso ele compreendia, né? Por isso ele sabia que com o tempo, à medida em que nós evoluíssemos, nossa compreensão se ampliaria. Né? Mas naquele momento a gente não estava preparado. Né? Então, o Espiritismo, ele nos ensina a ver além da aparência. Né? Ele nos ensina a tentar perceber que o sofrimento e a limitação é que se escondem atrás dessa agressividade que às vezes as pessoas trazem. A agressividade é uma forma que elas têm, psicológica, né, vamos dizer assim, de se defenderem de algo que elas não entendem. E é preciso a gente tentar ter essa compreensão. Né? Emmanuel continua dizendo o seguinte: cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado, como aconteceu aos apóstolos no Pentecostes. Né? Criticar-te-ão as atitudes. Né? Às vezes até em família isso acontece. Né? Chamar-te-ão de covarde. Né? Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, e a tua fé será interpretada à conta de loucura. Percebam que para passar por essas situações é necessário desenvolver humildade. Porque se a gente tiver uma pontinha de orgulho, a gente não vai conseguir. A gente vai, às vezes, se revoltar, a gente vai querer agredir, né? E aí a gente coloca tudo para perder. Então precisamos trabalhar, né? Construir em nós a humildade, para que ela forneça a base para que a gente consiga estabelecer essas outras virtudes, né, que o contato com a multidão demanda do cristão. Né? Precisamos ampliar a nossa compreensão de que o julgamento alheio ele não define o valor do trabalho que nós devemos fazer.
muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, o julgamento alheio está equivocado. Né? Emmanuel continua dizendo o seguinte: não hesites, porém, no serviço, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e criança. Então aqui nós temos algumas lições. Né? Primeiro, essa perseverança humilde, né, que nós devemos ter, de servir sem aguardar recompensa. Servir com base na fé e na crença de que estamos fazendo aquilo que é o correto. Então, Emmanuel nos dá esse ensinamento. Quando ele faz uma referência às grandes praças, né, aqui simboliza os espaços que nós assumimos na vida, né, inclusive como cristãos, né, na família, no trabalho, nas redes sociais hoje, né, na comunidade espírita, dentro dos centros. Né? Então, esse é o espaço, né, das grandes praças que ele traz. Por isso que ele se refere aqui às grandes praças, né, essa compreensão mais ampla. Né? E o compromisso que nós vivemos com Cristo, né, ele é vivido no cotidiano, né, no meio da diversidade e do ruído, né, junto com a multidão, vamos dizer assim. Nós não abandonamos a tarefa por causa das relações humanas. Não podemos fazer isso, porque é nas relações humanas é que a gente se desenvolve, que a gente supera os nossos limites. Né? E aí, para finalizar, Emmanuel diz o seguinte: aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então, essa recepção aqui, né, mais uma vez ele faz aqui uma relação com o evento do Pentecostes, né? Quer dizer, para a gente receber essas mensagens do alto, né, para a gente assimilar e para a gente conseguir compreender essas mensagens, nós precisamos aperfeiçoar essas qualidades de recepção. Então, a nossa disciplina mental, né, a pureza de intenção, o nosso estudo para ampliar a nossa compreensão, a oração, a vigilância, né, e o trabalho no bem. Essas são condições essenciais para que a gente consiga captar a inspiração superior. E a inspiração superior, ela não precisa vir necessariamente, né, por meio do Espírito conversando direto com a gente. Pode ser uma mensagem, pode ser uma conversa, né, pode ser uma experiência, uma vivência. Né? São inúmeros os caminhos, né, para que o entendimento a respeito da vida mais ampla chegue à nossa compreensão. Né? Então, ser intérprete da voz do Senhor não implica falar em nome de Deus. Né? Isso a gente aprende no Espiritismo, né? Mas em expressar o Evangelho pelas atitudes. A gente divulga o Evangelho pelas atitudes. Né? Porque as atitudes não tem como outro questionar. Né? Nosso discurso pode ser dito de uma maneira, né, mas podemos viver de outra. Agora, as atitudes, né, são aquilo que efetivamente a gente faz. Né? Então, essas, elas não são questionáveis, né, como muitas vezes as nossas palavras são. Muito bem, então é isso, né? Que Jesus nos auxilie e nos ajude a compreender e viver os seus ensinamentos, especialmente junto às diversas multidões, né, com as quais nós convivemos nos diversos espaços da existência, né, que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos.